Quero saudar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão felizes, né, irmãos, por Jesus, dizem glória a Deus aí, né? Como foi tão fraco, né? Quem é que está feliz com Jesus, irmãos? Fala, glória a Deus! Aleluia, né? Estamos até aqui porque o Senhor nos sustentou, né? Às vezes sabemos que por nós mesmos, irmão, aqui não estaríamos nesta noite, se Jesus não tivesse ali vencido na cruz do Calvário, né, ressuscitado. Vamos ficar com a leitura que foi lida, né, que é uma leitura muito maravilhosa para nós. A nossa vitória foi ali em 1 Coríntios 15, do seu versículo 51 ao 58, né? Amém? Vamos também ouvir a irmã Jamile com o hino da harpa. E logo após, vamos ouvir a turminha da fé. Louvado seja Deus. Irmão, não vamos perder a oportunidade, né? Viemos até aqui para entregar o melhor a Jesus. É somente a Ele que é digno de toda a nossa adoração. Neste momento, irmão, esquece dos problemas, esquece das contas, esquece das pessoas que estão lá no Brasil. Não vamos ter que fazer nada neste momento. Nesse momento que temos que fazer é glorificar a Deus e descansar no Senhor Jesus, porque assim Ele sim fará alguma coisa a nosso favor. Pai do Senhor, irmãos, vamos adorar o nome do Senhor, pois Ele é digno. E breve, muito breve, Ele virá buscar a igreja. 422. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Breve no céu, Jesus há de abar. 442. Sorry, desculpa. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber Cristo galardão. Ó que prazer, breve verei
Turminha da fé. A gente fica feliz, né, irmãos, com as crianças louvando o Senhor, porque da criança sai o verdadeiro louvor, né? Agora vamos fazer uma oração, irmãos. O Josué e família fez um pedido de oração. Tem mais alguém que necessita de oração, irmãos? Procurando para Deus venha trabalhar. Mas vem exercendo a fé, irmãos. Não adianta vir na frente duvidando, né? Eu estava hoje orando ao Senhor, né? E fiz uma oração, intercessão ao Senhor. Falei, Senhor, eu não orei que viesse, eu orei já que tivesse aqui, né? E aí eu fiquei muito feliz quando o irmão entrou nas portas ali. Eu falei, o Senhor tem respondido a oração. Então muitas vezes a gente vem, mas a gente não vem acreditando, né? Eu já disse que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu já disse que Deus tem as bênçãos para nós, né? Só basta a gente crer, né? Se creres, verás a glória do Senhor, né? Gostaria de pedir que o nosso evangelista Wagnon para estar fazendo essa oração, né? Incluindo a família Josué e família e os demais. Amém, irmãos, a paz do Senhor para os irmãos, amém? Só os irmãos com carinho de oração. Lembra do meu lar, da minha família, amém? Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade a qual estamos aqui, ó Pai, orando, pedindo ao Senhor por essas vidas que estão aqui, ó Pai, a qual pedi oração, estão carentes, ó Pai, além de algo em sua vida, meu Deus. Entra com providência, ó Pai, na vida, Senhor, do Josué e sua família, ó Pai. Nós não sabemos a causa, mas o Senhor sabe, ó Deus. Cada um que se encontra aqui na frente, ó Deus, aleluia, não sabemos, ó Pai, qual o motivo, ó Pai, que eles precisam, ó Pai, mas entra com providência, ó Pai, trazendo cura, trazendo libertação, ó Pai, no nome de Jesus te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Tá bem, irmão, vamos ouvir uma palavra com o diácono Leomar e logo após vamos ouvir o exército de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É maravilhoso estar na casa do Senhor para adorar e exaltar o nome do Senhor, né, irmãos?
Eu quero compartilhar com os irmãos em Salmo, número 126 e do número 1 ao número 6. Está escrito assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui, irmãos, nesse cântico, né, que tem em Salmos aqui, ele vem nos representar que quando o povo voltou do cativeiro, eles voltaram com alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui, o povo estava no cativeiro com um sofrimento físico. Então podemos ver que eles voltaram com alegria e Deus fez com que eles passassem por esse cativeiro, por essa prisão, por esse sofrimento físico que estava ali. Trazendo esse cântico para os dias de hoje, podemos ver que muitas das vezes as pessoas estão presas em cativeiros. As pessoas estão presas em coisas, mas só que infelizmente nos dias de hoje, as lutas que nós enfrentamos nem todas são físicas. Muitas das vezes o inimigo tem usado coisas que te agradam para fazer você sair da presença do Senhor. E a principal coisa que é usada pelo inimigo hoje para tirar todo o seu tempo é o aparelho celular. É as redes sociais. Antigamente, quando saiu o celular, saiu o YouTube, os vídeos eram longos. Então a pessoa ficava ali, às vezes pedia o interesse de ver aquilo. Só que podemos perceber que nos dias de hoje, em vez de eles aumentar, as coisas estão diminuindo. Só que diminuindo o tempo dos vídeos, você fica muito mais tempo vendo aquilo do que quando os vídeos eram grandes. Então isso é estratégia do inimigo para aprisionar-nos. Isso é tipo um cativeiro. O inimigo usa isso para prender a nossa mente todos os dias. Se nós, pelo menos eu falo de mim, eu sou hipócrita. Quando eu percebo, eu já fiquei 10, 15, 20 minutos vendo um vídeo de 3, 5, 10 segundos. Então, muitas das vezes, nós temos que prestar muita atenção nisso. Nós estamos presos em cativeiros que o inimigo está usando e nós nem percebemos que estamos presos nisso. Eu creio que nessa igreja tem poucas pessoas que ficam no telefone, nesses vídeos de telefone. Só que nós temos que cuidar com isso. Isso é mais com pessoas também que não estão crentes ainda. Pessoas que estão presas nos prazeres do mundo. Pessoas que estão vivendo nesse mundo aí, que o inimigo usando prazeres para prender eles cada vez mais. E muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidados, esses prazeres, esses tempos que estamos perdendo diante de redes sociais, está vindo para dentro da igreja. Então temos que tomar cuidado, temos que buscar a presença do Senhor, para tomarmos cuidado, para não ficarmos presos em cativeiros que o inimigo preparou, não para te sacrificar fisicamente, mas para acabar com a sua mente e acabar com o seu tempo diante da presença do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O exército de Deus vai se preparando, irmãos, pode vir se preparando, é a pura realidade. O inimigo, ele tem estratégias, né? Mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus tem projetos, igual o pastor tem falado, né? Se nós ficarmos atentos à palavra que Deus tem falado para nós nesta igreja, irmãos, nós iremos sempre ter um escape. Deus sempre vem nos trazer um escape da estratégia de Satanás, né? E o que o inimigo tem tentado é alienar a igreja ao mundo, né? Mas a igreja nunca se alienará ao mundo, porque a igreja tem dono. E o dono da igreja tem por nome Jesus Cristo. Esse sempre nos dará livramentos, né?
Louvado seja Deus, né? Sabemos que o Espírito Santo se move em nós, né, irmãos? Porque quando nós acordamos pela manhã, né, a gente respiramos fundo, né? E sabemos que o Senhor nos sustentou, né? Mas a gente, às vezes, no domingo igual esse, a gente acorda de manhã ali, com uma preguiça, cansado, a gente fala assim, hoje eu vou ficar em casa, não vou na escola dominical não, né? Vou ficar de boa. O Senhor sabe que eu estou cansado, né? Aí você quer ficar quietinho, o Espírito Santo fala assim, mas, né? Vai lá e te dá aquela força, aquele ânimo, né? Vai lá e você levanta e vem, chega que você recebe uma palavra de ânimo, você recebe uma palavra de renovo, né? Porque a Bíblia diz que é pelo ouvir, muitas vezes não temos força de buscar, de ler, a gente vem e senta no banco, o Espírito Santo fala conosco, e nós estamos daqui renovados, né? Estamos daqui fortalecidos, porque o Espírito Santo nos ama de uma tal forma que nós não sabemos, irmãos. O inimigo não, ele quer nos destruir, nos parar, mas o Espírito Santo, ele quer nos renovar a cada dia, né? Vamos ouvir uma palavra com o irmão Geudo, né? E logo após vamos ouvir a irmã Jéssica louvando o hino. Louvado seja Deus. A igreja na paz do Senhor. Vamos ler um versículo em Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folha. E disse-lhe, nunca mais nasça fruta de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, mas até este monte, dizer, erguer-te e precipitar-te no mar, assim será feito. Em tudo que pediste na oração, crendo receberá. Meus irmãos, tudo que pediste, mas tudo que pediste tem um propósito. O propósito é o quê? É ter com o coração alegre, com determinação, com obediência. Agora, o segredo é não perder a fé, pois tudo que apresentamos a Deus em oração tem solução, tem direção e tem resposta. Então, se fizer com o coração alegre, tranquilo e com determinação e com sabedoria, Deus vai receber isso no trono dele. Então, eu agradeço a minha oportunidade. Logo após a irmã Jéssica no grupo Shekinah. Aleluia. Cumprimenta a igreja capaz de ser, amém? Nosso coração começa a palpitar assim, meu Deus do céu. Parece que é sempre a primeira vez que nós louvamos, né? Porque o temor e o tremor não pode sair do nosso coração. Porque nós não somos guiados por nós mesmos. Nós somos guiados por Deus. E o segredo é louvar. É louvar a Deus em meio às provas, em meio ao luto, em meio às perseguições. O segredo é sempre louvar a Deus. O segredo é louvar em meio à luta, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a tua fé. O segredo
noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estarei fazendo aqui, né, a justificativa. Vai chegar atrasado hoje nosso presbítero Márcio, né, que já se encontra presente, né, Márcio e família. Os irmãos que não vão estar presentes aqui nesta noite, nossa irmã Ana, irmão Procópio e família, irmã Hélia, esposa do Nerildo, o evangelista Zandro e família, e a irmã Lázara. Esses são os irmãos que não vão estar presentes aqui nessa noite, amém? Cuida da igreja se colocar de pé, irmãos. Eu creio que não tem nenhum visitante nessa noite, né? Já são todos de casa. Tem uns lá atrás, que nós já teve aqui algumas vezes, né? Mas mesmo assim, vamos dizer um sois bem-vindo, bem alegre para o nosso irmão nessa noite, no contar de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem-vindo à casa do Senhor Jesus. Neste momento nós estaremos aqui, né, ofertando, dizimando na casa do Senhor. Nosso irmão não tem compromisso nessa noite que está nos visitando de doar nenhum cêntimo, mas se Deus tocar no seu coração, deixa Deus te usar. Estarei fazendo a oração neste momento. Logo em seguida, nossa irmã Claudiane se prepare para estar louvando ao Senhor. Pai, neste momento queremos ser gratos ao Senhor, meu Pai, pela vida dos teus filhos, ó Pai, que tem ofertado, que tem dizimado a tua casa. Continua guardando, continua abençoando, continua prosperando, continua blindando com o teu Espírito Santo, continua cobrindo, ó Pai, os lares, ó Pai, com o teu Espírito Santo, meu Pai querido. Pai, eu oro ao Senhor neste momento, pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua proteção divina sobre os teus filhos, ó Pai querido, que tem ofertado, que tem dizimado na tua casa. Continua abrindo porta de emprego, porta de moradia para aqueles que necessitam, meu Pai. Neste momento nós oramos ao Senhor e já somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã, na conclusão da escola dominical, o pastor falou alguma coisa sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eu lembrei de um hino que eu gosto muito de louvar ele. Eu peço à igreja que me ajude, quem souber, amém? Alguém
tropeçarão, porque Jesus nos guiará. Eis que de repente o Mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajante triste de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica conosco, Jesus, não vás embora. Fica com a tua igreja, Jesus, escura a noite, fica. Não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser. Tua voz produz em meu viver a segurança que a tua igreja precisa para vencer, Jesus. Fica comigo, fica conosco, Jesus, não vais embora. O teu povo precisa de ti, Jesus. Escura a noite, se não for a tua presença, Jesus, não te ausentes, Senhor. As tuas palavras ardem no nosso ser. A tua voz produz em meu viver a segurança que o teu povo precisa para vencer, Jesus. Fica com a tua igreja, Jesus. Fica, é a tua presença neste lugar, Jesus. Fica. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Irmãos, tá sentindo alguma coisa aí, irmão? Tá ardendo o coração? Tá sentindo a presença de Jesus aqui neste lugar? Aleluias. Jesus, quando estava na terra anunciando o Evangelho de Cristo, ele encontrava as pessoas. E Jesus, ele era homem, mas também ele era Deus. Ele lia o pensamento das pessoas. E ele chegava para a pessoa e falava: o que posso fazer? Ele vai dizer que havia um cego e ele estava cego. É lógico que ele queria enxergar. Mas a Bíblia pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele precisa pedir. E ele fala assim: eu quero que veja. E Jesus o conceda. Jesus muitas vezes está do nosso lado. E muitas vezes nossos lábios ficam fechados. Jesus sabe o que tu necessita. Jesus sabe o que você precisa, mas precisa abrir o coração para Jesus. Aqueles homens estavam do lado de Jesus, mas quando a palavra de Jesus ardia, o coração você fica, Jesus. Conta para Jesus, pede o que você precisa, Jesus. Aproveita a oportunidade que ele está aqui. Meu coração está ardendo, né? Vamos ouvir uma palavra com a irmã Midian. A direção do culto mudou, irmãos. Fica atento. E logo depois vamos ouvir os vencedores. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmãos. Eu já falei isso aqui uma vez, que se eu perguntasse quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir. Mas enquanto o grupo Shekinah louvava, o Senhor ministrou algo no meu coração. Eu não abro a minha porta para quem eu não conheço.
Se baterem na minha porta e eu não conhecer, eu não abro, e mesmo se eu abrir, eu vou pedir a pessoa para sair. E da mesma forma, eu acredito que os irmãos também não recebem em casa quem os irmãos não conhecem. O céu é morada de Jesus Cristo. Para morar com alguém, a gente precisa no mínimo conhecer essa pessoa. Muito difícil querer morar com uma pessoa que a gente não conhece. Ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer morar com Jesus. Mas poucos conhecem Jesus. Eu estava lendo aqui no livro de Marcos, lá no livro de Atos, um certo exorcista foi expulsar um demônio, e o demônio falou com ele assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas quem é vocês? Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente observa que os demônios conheciam Jesus, ouvia a voz e já sabia quem era. Nós vemos lá que quando Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado, ele foi de encontro com Jesus, de imediato o demônio que estava naquele homem falou: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E muitos que dizem que é servo do Senhor, outros que dizem que quer morar com o Senhor, mas não conhece Jesus. Interessante, eu estava falando isso com os adolescentes hoje, que os filhos das trevas têm mais prudência, a Bíblia fala que os filhos das trevas têm mais prudência que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles procuram entender, conhecer e aprofundar naquilo que eles acreditam. Os filhos da luz querem morar com Jesus, mas não querem aprofundar, não querem conhecer, não querem ter intimidade com Jesus e querem morar com Jesus. Irmãos, muitos, abrem as vossas Bíblias. Livro de Marcos, no seu capítulo 1, versículo 32, diz assim, ó: e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos, e se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Irmãos, quando eu li isso, o Espírito Santo ministrando algo no meu coração me entristeceu, porque os demônios conhecem Jesus. Os filhos de Jesus não conhecem Jesus. O inferno sabe quem é Jesus. O inferno sabe quem é Deus. E tem igrejas que não fazem a mínima ideia de quem seja Jesus. E nós dizemos que somos filhos da luz, dizemos que queremos morar com Jesus. Como eu, irmãos, não abro a minha porta para quem eu não conheço, não aceito morar comigo quem eu não conheço, o Senhor também não aceita. Não adianta querer morar no céu, não é uma questão de querer, porque querer todos nós queremos, mas não é uma questão de querer, é uma questão de busca. Hoje lá na classe, eu falando com os adolescentes, que uma religião que eu vi no passado, era um respeito, uma reverência por tudo que era feito ali dentro, irmão. Era um respeito assim, fora do sério. Beija a mão do líder. E eu estava até dizendo que o líder, quando ele levantava, era muito calor, né? Fazia muito calor, fazia aquelas campanhas de ir em certos lugares para levar água. Se o líder direcionasse ao grupo para fazer aquilo ali por 7, 14, 21 dias, era feito. Hoje o nosso líder insiste, busca, pede, gente, vamos buscar, porque o nosso líder quer que a gente procura conhecer aonde a gente vai morar. Não tem como morar num lugar estranho, irmão. Não tem como. Se eu chegar e bater na casa de qualquer americano e pedir para morar com eles, eles não vão deixar, porque eu sou desconhecida. Então, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de aprofundar mais com Ele, conhecer Ele, buscar Ele, mas a gente é muito redutível nessas coisas. Eu falando com os meninos hoje mais cedo, tudo que a gente aprende naquela religião
naquela religião, tudo que eu aprendi lá desde pequeno. Então, assim, não pense que qualquer pessoa com qualquer ensino vai chegar para uma pessoa que é criada naquela religião e vai conseguir tirar da mente dele aquilo que ele aprendeu durante muito tempo. Hoje, nós que somos cristãos, por muito pouco nós somos levados como folhas secas ao vento. Por que a palavra fala a questão da parábola do semeador? Que certa semente caiu em um determinado lugar, que o inimigo foi lá e roubou aquela semente do coração. Por que muitas pessoas entram dentro da casa do Senhor? Eu estou falando para crente e não crente, entra dentro da casa do Senhor, até é tocado pela palavra, até é tocado pelos louvores, mas quando sai da porta para fora, já se perdeu. Já se perdeu, não tem constância. É triste a Bíblia mencionar que os filhos das trevas têm mais prudência e mais constância do que nós. Isso é triste para nós, irmãos, isso é muito triste, mas o Senhor sabe todas as coisas, e se nós queremos viver com Jesus, sabendo que lá no céu é a morada do Senhor, se nós queremos morar com o Senhor, nós precisamos no mínimo conhecer o dono da casa, porque a casa nós vamos conhecer quando nós chegar lá, mas o dono da casa é possível conhecer antes de chegar lá, e assim eu agradeço a oportunidade. Dores. Os vencedores, irmãos. Palavra de Deus, né?
seja o nome do Senhor, né? Jesus hoje, irmão, está nos chamando à intimidade, né? Jesus nos chamando a ficar mais próximo dele, a conhecer ele, né? Saber que ele é o Senhor de todas as coisas, né? Muitas vezes nós estamos afadigados com este tempo presente, né? Correndo atrás, trabalhando. Não é errado trabalhar, não é errado buscar. Nós ficamos afadigados, né? A Bíblia diz que Jesus, ele é galardoador da igreja, ele abençoa a igreja. O pastor Natanael costuma dizer que as bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores, né? Mas o inimigo das nossas vidas, irmãos, ele acrescenta dores e muitas dores. Jesus quer que a gente conhece ele, por quê? Porque Jesus, ele é o dono de todas as coisas. Ele diz que a riqueza é dele, os tesouros dessa terra é dele, né? Mas nós ficamos aí tentando ouvir a voz de Satanás. A Bíblia diz que Deus vai nos abençoar e tem nos abençoado, mas a Bíblia fala que nós temos que plantar e esperar no tempo de colher. Satanás fala: pega, vai um caminho mais curto, rouba, tira o que nasceu. A Bíblia de Jesus fala assim: vem me cultuar, vem me adorar e deixa que eu vou fazer, descansa em mim. Satanás fala assim: não, trabalha mais um pouquinho, porque assim você vai cansar mais rápido, né? Jesus sempre tem nos procurado a chegar para mim, chega perto de mim, porque muitas vezes, irmão, nós trabalhamos a vida toda correndo atrás de muita coisa, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas dessa terra. Nós gastamos o nosso tempo com isso, mas depois nós gastamos o nosso tempo com algo que só Jesus tem para dar, que é saúde. Jesus é o dono da saúde, e Jesus também é o dono do ouro. Então por que nós ficamos dando ouvido à voz do inimigo? Vamos começar a ouvir mais a Jesus, vamos pegar a conhecer Jesus mais de perto e saber que Jesus é galardoador da igreja. Estava falando com o evangelista Flávio há pouco tempo atrás, o Senhor é muito grande. Eu vejo testemunhos lindos aqui, que muitas vezes pessoas estão tão alto no patamar financeiro, mas é porque eles entregaram os caminhos ao Senhor e confiam no Senhor, porque não vem da força e nem do intelecto. Tem muita gente muito mais inteligente aqui que o pastor Teone, mas muito mais, e não está onde o Teone está. E também tem muita gente também que tem um intelecto mais baixo que o dele, e sabedoria mais baixa, mas está muito mais longe que ele. Porque as pessoas que entregam ao Senhor entendem que tudo provém de Deus. E nós, como igreja, nós vamos descansar em Jesus, vamos ouvir a voz de Jesus, vamos entender que Jesus tem o melhor para nós, né? Vamos ouvir o irmão Álvaro com a palavra. E, irmão, queria dar mais oportunidade. Logo após iremos ouvir a irmã Andrea com louvor, né? E logo depois iremos ouvir a poderosa palavra de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 1, no último verso do capítulo 1, fala que pelejarão contra você, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque você tem que ficar debaixo das mãos do Senhor. Mas eu quero deixar uma breve saudação, uma breve palavra em Daniel. E nos últimos cultos, nas últimas semanas, viemos escutando sobre fé, aonde nós depositamos nossa confiança. Nas últimas palavras, a irmã Jussara, a irmã Viviane, as últimas saudações, as últimas palavras, os hinos que foram entoados, sobre aonde você está depositando a sua fé, o seu socorro, aonde você pode recorrer, aonde que você confia. Em Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, fala, no início dos capítulos de Daniel, fala que o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele ficou perturbado com esse sonho. E o rei, com todos os seus servos, com as pessoas, como foi falado agora, com os mais espertos, com os mais sábios ao seu redor, chama eles e fala assim: eu tive um sonho e quero saber que sonho foi esse, e decifra para mim esse sonho. E os mais sábios, os com intelecto, falando com o rei: ó rei, você é tão grande, rei, fala pra gente qual foi o teu sonho que a gente decifra para você. Fácil demais, né? E ele falou: não, eu quero que você decifre o meu sonho. Aí eles de novo: rei, fala conosco, como foi o teu sonho? E o rei Nabucodonosor se percebeu: ó, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo saber o que é que eu falo, eu sonho, e assim vocês vão falar palavras bonitas para mim. Mas eu estou no mistério, porque eu quero saber o significado do sonho, mas também eu quero lembrar do sonho.
e isso está me tirando o meu sono, está me perturbando. E aqueles servos não conseguiram. Não conseguiram, porque tinha um mistério. Tinha um mistério ali. No verso 7, responderam pela segunda vez e disseram: diga o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. No verso 16, eles não conseguem. Então os sábios, os mais com intelecto elevado, não souberam decifrar. O rei, naquele momento, se ira e fala: então todo mundo que é sábio vai morrer. Porque pelo visto que estão me arrodeando de mim, aqueles que têm uma inteligência elevada não estão me servindo. Então mata todo mundo. Aí vai até os ouvidos de Daniel. E olha o que Daniel fala. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. E Daniel foi sábio. Daniel pede tempo. Daniel não fala igual os sábios. Fala como que foi o teu sonho para eu decifrar, não. Ele já entendeu e ele recorreu aos seus amigos. Falou: está acontecendo isso, isso e isso. Recorre a teus amigos, recorre a tua esposa, recorre a teu esposo, recorre a teu pai jovem, recorre a tua mãe jovem criança. E fala o que está acontecendo e vai, confia aos pés do Senhor. E ele consegue. E no verso 27... respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir o rei. Mas há um Deus nos céus, o que revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser o fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas, e ele consegue revelar. Mas ele deixa bem claro, se fosse qualquer um, se fosse talvez o irmão Álvaro, falou: ó, descobri, tá? Eu sou agora o maioral. Os teus sábios todos, os mais de alta de patente, não souberam. Mas eu sei, não. Daniel soube a quem recorrer e falou: ó, você tem razão, você não estava tendo a resposta até agora, porque não há homem no mundo que consiga fazer o que você quer. O teu problema, o teu sonho, não vai ter homem no mundo que pode chegar aos pés para ter solução para você. Mas como nós estamos escutando nas últimas palavras, nas últimas saudações, nas últimas semanas, coloca a tua fé, aquele que é o dono de tudo, aquele que a Bíblia fala que ele é o próprio verbo. Uma palavra, uma frase, um texto que é escrito, se não tiver um verbo, nada acontece. Eu estou parado, para eu andar, tem que ter o verbo andar. Eu estou andando. Se eu estiver parado, nada acontece, porque o Senhor é o verbo, Ele é a vida. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o próprio poder. E como o Jequiné cantou hoje, ainda tem vida, Ele é a vida. Olha quão grande é o nosso mestre, olha quão grande é o nosso rei. Recorre a Ele. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o sonho que te perturba, mas recorre ao mestre. Eu agradeço a oportunidade. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, né? Para nós juntos poder louvar e adorar ao Senhor. Estou feliz de estar na casa do Senhor. A igreja me ajuda a louvar ao Senhor. Sou um pouco surda, irmã. Toda vez que eu subo aqui eu penso palpitar. Eu acho que eu sou um pouquinho meio surda aqui da igreja. Aleluia, tu és lindo. A igreja louva comigo. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a
A paz do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Irmãos, vamos ficar de pé. Chegou o momento de nós ouvirmos a poderosa palavra nesta noite. Que nós possamos estar de coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, continuar falando, né? Eu quero chamar aqui à frente para dar um passo o nosso pastor Alteone, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. Que o Senhor possa continuar usando poderosamente, né? Erga tuas mãos para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, o teu servo está aqui, meu Pai, já está nas tuas mãos. Continua abençoando, continua usando poderosamente, assim como o Senhor tem usado, meu Pai querido. Que nós possamos, meu Pai, receber dos céus, meu Pai, a tua palavra em nossos corações, meu Deus querido. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes, né, irmãos? Aleluia. Nós já ouvimos falar sobre fé aqui esta noite. Aleluias. Sobre esperança essa noite também, essa manhã. E, irmãos, o Senhor, Ele está na casa. Aleluias. Eu, na hora que foi passado para o irmão orar, falei: Senhor, abençoe e use o pregador, a pregadora dessa noite. Não sabia que seria eu. Aleluias. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque o pregador dos pregadores, ele já se faz presente. Amém? Quem crê nisso, irmãos? Quem crê que Jesus está em nosso meio? Aleluias. Irmão, se ele não estivesse aqui, nada do que já aconteceu teria acontecido. Nós estaríamos aqui como se estivéssemos batendo numa lata vazia, irmãos. Ia dar um som xoxo, mas nada aconteceria. Mas eu louvo a Deus, porque o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, ele se faz presente no nosso meio. Aleluias. Irmãos, o último louvor que foi cantado aqui, até repete, né, algumas vezes, é só chamar. A irmã Midiana, vindo aqui na frente, ela falou que não recebe ninguém estranho em casa. E não é só a irmã, eu tenho certeza que todos nós não recebemos ninguém estranho em casa. Aleluias. A não ser que seja Deus enviando e Deus já tenha falado com o dono da casa. Pode abrir a porta que foi eu que enviei. Do contrário, irmão, se Deus não estiver no negócio, ninguém recebe. Agora aqui no louvor que a irmã André cantou, falou o seguinte, que é só chamar. Agora preste atenção, tem como, irmãos, nas horas das minhas tribulações, adversidades, os temporais, os ventavais da minha vida, eu chamar quem eu não conheço? Não tem. Eu tenho que chamar quem eu tenho intimidade, não é verdade? Já reparou que quando nós passamos por algumas situações em nossas vidas, nós vamos atrás do nosso irmão, da nossa mãe, do nosso pai, da nossa irmã, nós vamos atrás do nosso pastor, pastor, nos ajude, né? Agora, quando nós conhecemos a Deus, o que nós vamos fazer? Nós fechamos a porta do nosso quarto e vamos buscar aquele que pode resolver todas as coisas. Mas para fazer isso, irmãos, para chamar Ele, nós temos que conhecer a Ele, nós temos que conhecer a quem nós clamamos. Não tem como, irmãos, nós clamarmos a Deus e não conhecermos a Deus. Aleluias. Hoje o pastor João, pela manhã, os irmãos que estiveram aqui, ele passou desde o início da lição 1, 2, 3, e foi até a 13. E teve uma hora que ele parou e falou assim: irmãos, o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas, mas também é conhecido por elas. Não foi isso? Os irmãos lembram? Ele falou assim, não só ele conhece as ovelhas, mas como as ovelhas também conhecem o seu pastor. Então, irmãos, é necessário haver uma intimidade, é necessário haver um conhecimento. E eu louvo a Deus, irmãos, que para você ter saído da sua casa essa noite, para o Espírito Santo de Deus ter te comovido e ter te trago à casa dele para te adorar, para adorar ele essa noite, é porque você conhece o Todo-Poderoso, o Pai, o Senhor dos Exércitos.
Você é conhecedor, tanto aqui como no céu. Aleluias. Então eu louvo a Deus, irmãos. Irmãos, feliz com essa oportunidade, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Aleluias. Deus está na casa, irmãos. E eu louvo a Deus, irmãos. Antes, quando era me dada a oportunidade, eu me preocupava um tanto do que, como que a igreja receberia, mas teve um dia que o Espírito Santo soprou ao meu coração e falou: filho meu, não se preocupa, a palavra não é tua, a palavra é minha. E a minha palavra, ela não volta vazia. A minha palavra, ela tem o caminho certo, ela tem o coração certo e ela tem a hora certa. Todos encontraram? Capítulo, olha bem, 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 8 até... Vamos ler do 8 em diante aí. Eu vou ler, irmãos, eu gostaria que os irmãos só acompanhassem comigo, amém? Se o irmão não tiver Bíblia, eu gostaria que o irmão chegasse mais próximo de alguém que tem, para o irmão acompanhar. É uma história muito conhecida da igreja. O título aí, irmãos, está assim: a viúva de Sarepta, isto, amém? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Muito obrigado, meu irmão. E habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Guarde essa palavra. Eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Fala, apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Fala, um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, fala, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, fala, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Agora eu gostaria que todos vocês lessem comigo 15, no contar de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Podem se assentar. Eu creio que toda a igreja já ouviu falar de Elias, conhece a história de Elias. Elias, um profeta, que Deus levantou Elias em dias difíceis, irmãos. Hoje nós vivemos, nós que estamos aqui principalmente, tem profetas em nosso meio, tem homens de Deus em nosso meio, tem homens que falam a verdade ainda em nosso meio. Mas, irmãos, Elias levantou em um tempo onde a decadência espiritual ela estava terrível no meio do povo de Deus. E principalmente, irmãos, não só no meio do povo, mas também estava na liderança do povo de Deus. E aqui
É o que, infelizmente, irmãos, é diferente quando a decadência espiritual está no meio do povo e quando a decadência ela inicia do alto, inicia da liderança do povo, que é mais difícil do povo se converter, porque a liderança ela castigava o povo, irmãos. Diz a Bíblia que Elias, Deus levanta Elias no tempo do rei Acabe. E se nós voltarmos alguns versículos antes aí, nós vamos ver, irmãos, que Acabe, ele foi um dos piores, não houve rei tão ruim como ele até os dias dele. Ele foi o pior, irmãos, o que fez as coisas más que desagradava aos olhos de Deus. Infelizmente, a Bíblia deixou escrita que não houve outro igual a Acabe até os seus dias. Ou seja, para a Bíblia relatar sobre Acabe dessa maneira, significa que ele era um homem má, era um homem ruim, um homem malvado, um homem que ele não se preocupava com o seu próximo e nem com ele próprio. E outro, um homem que ele não tinha Deus como seu Senhor. Ele não tinha Deus como seu Senhor e muito menos queria que o povo de Israel, o povo santo, o povo escolhido, adorasse a Deus. Porque, irmãos, preste atenção, se nós formos ler a palavra de Deus, ele, infelizmente, o altar dele foi feito em Samaria, a casa dele foi em Samaria, e ele levantou altares a Baal. Nós sabemos que Baal, irmãos, é Deus estranho. Baal, ele é um Deus da mentira. Baal é o Deus de Satanás. Baal é o Deus deste mundo. Baal, ele não é um Deus verdadeiro. E ele adorava Baal, mas não adorava o Deus verdadeiro. E para isso, irmãos, Deus levantou este homem e falou: olha, vai até Acabe, e você vai falar o que eu mandar. Eu dei uma palavra rápida aqui há uns dias atrás, foi semana passada, retrasada, na reunião de obreiros, e eu falei um pouquinho de quando Deus, Elias acaba de falar com Acabe, e fala: olha, não vai chover, até que eu volte a dizer. Elias não estava falando aquilo porque, eu já falei, Deus vai apoiar no que eu falei. Não, Elias tinha acabado de sair de oração. Elias era um profeta. Elias era um homem que ele estava ligado no céu, o céu ligado na terra. Elias era um homem que o que ele falava, Deus já tinha mandado ele falar. Elias não era um homem de recado, Elias era um homem de mensagem. E é diferente, irmãos, hoje nós vemos muitos profetas que são profetas de recado. São profetas correio, profetas que profanam, que levam mentira. Mas Elias não, ele era ligado no céu. Aleluia. Irmãos, preste atenção, a história de Elias é tão linda, tão linda. Elias agradou tanto a Deus que Elias não conheceu a morte. Deus falou assim: opa, esse é mais um dos que eu vou levar comigo. E diz a Bíblia que o Senhor tomou ele e levou para si. Irmãos, preste atenção. Muitos acham que Deus simplesmente ouviu a voz de Elias e falou: não, vou cumprir com o meu servo, esse homem é fiel. Irmãos, preste atenção, quem é eu e você, criatura, para dar ordem ao Criador? Irmãos, mas eu louvo a Deus, porque o Criador, quando ele tem a criatura nas palmas da mão, e ele sabe que a criatura está o buscando, pode falar porque ele já mandou. É isso que é o profeta. Aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, que logo após Elias falar com Acabe, Deus agora manda Elias se retirar e ir lá para junto ao ribeiro em Querite. Sabe por quê? Porque agora Deus sabia. Irmãos, preste atenção. Tem dias que nós vamos enfrentar o inimigo, mas tem dias que Deus vai falar: sai de perto do inimigo. Sabia? Que tem dias, irmãos, que Deus vai nos esconder. Tem dia, irmãos, que o Senhor vai nos tornar invisível. E Deus fez isso com esse profeta. Deus pega ele, irmãos, e fala com ele: olha, não se preocupe, não vai chover conforme a minha palavra. Não era a palavra de Elias, era conforme a palavra de Deus. Irmãos, o homem não tem poder de cerrar os céus, mas Deus tem poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. Aleluia. Deus tem todo o poder. A Bíblia, irmãos, é tão clara no falar, que diz a palavra de Deus que não só a chuva, mas nem o orvalho. Nem o orvalho. E eu falei com os irmãos no dia, que há poucos dias, eu acho que foi até meu filho conversando, ele falou: pai, o que é orvalho? Eu falei: a serração, filho, é isso que estava aqui. Eu acho que você lembra, André, que eu passei a mão no corrimão, assim, do lado de fora, estava todo molhado. Eu falei: isso é o orvalho. Irmãos, nem orvalho. Agora vocês imaginam 3 anos sem chuva e sem orvalho.
Você imagina, irmãos, os irmãos que mexem com lavoura, talvez vocês lembram, quando passa um ano, irmãos, com pouca, não fica sem chover. Eu nunca vi a história nossa, na minha idade, tá? Na minha idade, de entendimento, de ter ficado um ano sem chuva nenhuma. Agora, um ano com pouca chuva eu vejo sempre. E um ano com pouca chuva, as lavouras morrem, as lavouras se acabam, é destruído, o gado morre, o gado se acaba, o gado emagrece. Infelizmente, muitos levam prejuízo. Agora você imagina 3 anos sem cair chuva sobre a terra e o orvalho não molhar mais a terra. Irmãos, às vezes nós ouvimos e não paramos para imaginar. É 3 anos, irmãos, que não é que choveu pouco, não. Deus cerrou o céu, aleluia, e falou, até que venha a minha palavra, não vai chover mais sobre a terra. Sabe o que é isso, irmãos? O conserto de Deus. Deus muitas das vezes ele se cala. Deus muitas das vezes ele fecha sobre a nossa vida a chuva, o orvalho sobre a nossa vida. Não é porque ele quer nos matar, mas é porque ele quer nos ouvir. Ele quer conversar conosco, ele quer falar conosco, ele quer ouvir a tua voz e ele quer que nós buscamos a ele. Irmãos, muitas das vezes nós achamos que está tudo fechado, está tudo, o céu está fechado, a escuridão está sobre a minha casa, mas Deus está falando, é você que está vendo, porque daqui eu estou vendo tudo aberto, é só você me clamar, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes. É só clamar, irmãos, ao Senhor que ele responde, é só clamar. Mas o povo não queria, e muito menos Acabe. Sabe por quê? Acabe, irmãos, não só era ruim, como casou com endemoniada. Eu vi uma vez, eu acho que foi até o pastor Daci que falou uma vez, falou, irmãos, eu acho que até o demônio corria de Jezabel. De tão endemoniada que era aquela mulher. O demônio falou, não tem nada a ver com isso não. Não, essa mulher não, eu não faço isso que ela faz não, essa mulher é bem pior do que eu. Bem pior. Irmãos, preste atenção, a mulher era endemoniada. Então, quando agora Elias, ele vai ali, irmãos, Elias, ele saiu de onde ele estava, na sua área de conforto, e ele foi enfrentar Satanás, ele foi lá no ninho de Satanás. Agora Deus fala com ele, olha, vai lá para Querite agora, que lá eu vou te sustentar. E o que é lindo que eu falei aqui, irmãos, preste atenção. Quando Deus manda Elias descer ao Querite, que estava perto ao Jordão, eu falei que Deus não mandou ele a Jordão, que Jordão tem águas sujas. Jordão não tinha água potável para ele beber. Só que Deus fala algo com Elias, olha, você vai beber do ribeiro, tá? De lá você vai beber, não se preocupe, eu vou te guardar. E talvez se fosse eu ia pensar, peraí, 3 anos, Deus não falou quanto tempo com ele. Que jeito que eu vou comer e beber? Eu vou comer, beber eu vou, mas será que eu vou viver 3 anos sem comer? Mas Deus já falou com ele, não se preocupa, preste atenção. A água está lá para você e a comida eu vou mandar. Eu vou prover a comida, não se preocupe, irmãos. Irmãos, estamos vivendo dias a qual a humanidade tem andado aflita, desesperada, preocupada. Aleluias. Olha, Deus usou o irmão aqui para falar um pouquinho aqui no decorrer do culto a isto, tá? Muitos irmãos estão aflitos, preocupados no amanhã, e Deus está falando, não se preocupa que eu estou cuidando do hoje. O Deus que cuida do hoje, ele cuida do amanhã. O Deus que provê hoje é o Deus que provê o amanhã, irmãos. O Deus que te guarda hoje é o Deus que vai te guardar amanhã. Aleluias, aleluias. É o Deus que tem passado com você nessa enfermidade, é o Deus que vai passar com você na enfermidade amanhã. O Deus que tem passado nessa luta é o Deus que vai passar com você amanhã. É o mesmo Deus que vai passar com você até a trombeta soar e nós somos arrebatados dessa terra. Deus santo, aleluia. Agora, irmãos, preste atenção. O homem que conhece a Deus, que tem uma intimidade com Deus, ele tem a confiança em Deus. E quem confia não questiona. Quem confia não pergunta. Eu não vejo Elias, não murmura. Eu não vejo Elias em momento nenhum. Quando Deus manda ele descer, irmãos, talvez se fosse eu ia me encostar no canto e falar, Senhor, peraí, bagunçou minha vida agora, esse homem vai me perseguir, vai me matar agora. O que é que eu vou fazer? Onde eu vou correr? Se eu for para o sul, não tem água. Se eu for para o norte, não vai ter água. Se eu for para o leste, oeste, não vai ter água. Se eu cerrou o céu, quem vai cuidar de mim? Como que eu vou viver? Eu vou ter que
sair agora daqui corrido, fugido. Mas eu não vejo Elias. Elias, ele confiava no Senhor. Elias, ele não só agradava o coração de Deus, mas ele tinha a sua vida, aleluia, voltada ao céu, e ele tinha o céu aberto para si. Irmãos, Deus fala com ele, olha bem, não se preocupa, eu vou dar ordem aos corvos, para levar para você pão pela manhã e pela noite, e carne pela manhã e pela noite. Irmãos, para e pensa para você ver. Irmãos, preste atenção. Lá em casa, eu não sei na casa dos irmãos, lá em casa, se deixar o lixo aberto, o tal do corvo faz uma bagunça. Irmãos, parece que eles conseguem entrar lá dentro e tirar a última sacola do lixo e jogar ela para cima. Nunca vi desse jeito, irmãos, nunca vi. Tem alguém lá em casa, de vez em quando ele esquece de colocar o lixo lá dentro, e de vez em quando a gente acorda, mas o corvo fez uma bagunça. Eu acho que ele até gosta, irmãos, de limpar aquilo, que eu acho que é mais fácil para limpar depois. Irmão, mas preste atenção, o tal do corvo, ele faz uma bagunça. E preste atenção, o corvo é um animal, irmãos, que ele se alimenta do que ele vê na frente. Só que eu louvo a Deus, irmãos, que para sustentar os seus, Deus dá ordem ao corvo, e o corvo tem que obedecer. Aleluias. Irmãos, preste atenção, talvez você não tenha entendido o porquê que você está nessa terra. Talvez você está passando no estreito nessa terra, mas Deus manda te falar essa noite que o corvo vai te sustentar, não se preocupa. Deus vai enviar alguém para te sustentar. Aleluia, vai ter carne e pão na sua mesa, Deus não vai deixar faltar. Água fresca, água potável você vai ter que beber, não se preocupa. Talvez você vai ver do seu lado, parece que tudo está fechando, mas Deus manda falar com você, não se preocupa, permanece olhando para cima, não feche os olhos para o céu, que Deus vai te sustentar nessa terra, que Ele tem propósito com você. Aleluia. Irmãos, o que é mais lindo, o corvo obedeceu à voz de Deus. Eu imagino, eu falei aqui, irmãos, que no dia da reunião aqui de obreiros, irmãos, preste atenção, o mesmo Deus, irmãos, que fez o maná lá no deserto, o mesmo Deus que deu ordem às cordonizes do mar, irmãos, preste atenção, é no mar, irmãos, no mar, irmãos, agora preste atenção, aquele povo, eles tinham como assar aquelas cordonizes e temperar aqui no meio do deserto? Tinha, irmãos, como que tinha? Agora preste atenção, eu não quero saber como, mas que Deus mandou, que Deus sustentou, aleluia, irmãos, eu não quero saber como, mas eu tenho certeza, irmãos, que a palavra de Deus me afirma e confirma, que Deus mandou o maná fresquinho, aleluia, toda manhã tinha um maná fresquinho, toda manhã Deus sustentava, toda manhã Deus falava, não se preocupem, porque do alimento cuido eu, da roupa cuido eu, do sustento cuido eu, da água cuido eu, aleluias, aleluia. Irmãos, não se preocupe, porque é Deus que cuida. É Deus que cuida. Agora preste atenção. O tempo passou. A água daquele ribeiro também secou. E agora, irmãos? Irmãos, eu fico pensando se fosse eu vendo aquela aguinha, irmãos, será? Nós questionamos, às vezes está tudo bem, a gente fica tudo numa boa. Mas quando as coisas começam a pender de algum lado, né, na nossa vida, a gente começa assim, Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Irmãos, nós vivemos com tanto porquês na nossa vida. Irmãos, posso te falar um negócio? Eu tenho um irmão aqui que fala, né? Ao invés de murmurar, adora. Ao invés de questionar, adora. Ao invés de perguntar, adore. Aleluia. No meio da adoração tem resposta. No meio do louvor, Deus manda resposta. Aleluia. Aleluia, no meio do louvor Deus manda resposta, irmãos. No meio da adoração Deus manda resposta. E eu não vejo Elias questionando daquele rio secando, daquele ribeiro secando. Mas eu vejo sim, a palavra de Deus fala que o ribeiro secou. Mas Deus fala com ele agora, não se preocupe, meu filho, eu tenho um propósito na sua vida. Agora vai para lá que já preparei. Olha bem, irmãos, o que nós vimos aqui, Deus fala com ele, olha, eu já dei ordem a uma viúva para te sustentar. Irmãos, se o corvo parar de levar a carne e o pãozinho fresquinho, não se preocupe, viu? Deus vai levantar uma viúva para te sustentar. Deus vai levantar. Amém? Irmãos, eu comecei a falar aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui no corvo. A Bíblia fala pão e carne. É alimento, não é? Não é verdade? Tá. Agora preste atenção.
Carne, tudo bem, irmãos. Carne tinha muitos animais, né? Talvez o corvinho. Agora preste atenção. Elias tinha onde assar essa carne? Elias tinha onde assar essa carne, irmãos? Irmãos, essa carne já estava indo pronta. Já estava vindo um bife acebolado, pastor. Já devia estar indo um bife acebolado. Eu tenho certeza que esse corvo devia estar pegando em alguma janela por ali. Agora, calma lá. Irmãos, vocês lembram a história que enquanto os discípulos pescavam, o mestre não estava com eles, mas enquanto eles pescavam, Jesus já tinha assado o peixe na praia. Irmãos, preste atenção, não se preocupa. Talvez você ainda está na pescaria, o peixe já está te esperando, fresquinho, assado, temperado, aleluias, e nós não estamos entendendo. Aleluias, às vezes, irmãos, vivemos de desespero. O que vai ser do amanhã, o que vai ser do amanhã, o que vai ser da minha vida, o que é que eu vou fazer amanhã? E Deus está falando, você não se preocupe, o peixe já está assado. Aleluia, não se preocupe, o pão já está vindo fresco. Irmãos, eu creio que Deus tem uma panificadora. Deus tem, sabe por que tem? Porque Ele não deixa faltar para os seus o pão de cada dia. Ele tem, Ele é dono do pão, Ele é dono do alimento, Ele é dono da carne, Ele é dono da vida, Ele é dono da água. Ele é dono da vida e Ele tem. Aleluia. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar pão. A sua descendência pão. Agora calma lá. Esse mendigar o pão, irmão, sabe o que é que o salmista estava falando? Ele falou, olha, fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Oh, aleluia. Deus não nos desampara, irmãos. Deus não te desampara nunca. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que ele estava falando isso? Olha, o justo Deus manda na mesa dele, Deus manda nos filhos, Deus manda para a esposa, Deus manda para a filha, Deus manda para o irmão, Deus manda para a irmã, Deus manda para o pai, Deus manda para a mãe. Se for justo, Deus cuida dos seus. Aleluia. Agora, irmãos, preste atenção. Vai para lá agora, não se preocupa. Pode ir lá para Sarepta, que tem uma viúva que vai te sustentar. Agora para e pensa. Chega agora Elias na casa da viúva. Irmãos, a irmã Midian falou aqui que nós não abrimos a porta para... Calma lá. Elias era conhecido por muitos, mas a Bíblia não me revela que aquela viúva conhecia Elias. Mas preste atenção. Diz a Bíblia que Deus já tinha dado ordem à viúva que lhe sustentasse. Agora calma lá, não sei o que Deus falou, mas eu tenho certeza, um pouquinho de dúvida caiu no coração dela. Mas eu tenho certeza também que ela não deixou de obedecer à voz de Deus, que ela fez o que Deus tinha falado com ela. Nós aprendemos aqui esta manhã, irmãos, quando Jesus, ele se entrega, irmão, Jesus ele não morreu, ele se entregou. Tá, ele venceu até a morte não venceu o nosso Jesus. Quando nós falamos Jesus morreu, é uma forma de expressão. Jesus realmente ele morreu, mas ele se entregou, irmãos, tá? A morte não venceu o nosso Jesus, tá? Ele que venceu a morte. Se Jesus não tivesse virado, olhado para o céu e falado assim, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, posso te falar a verdade? Está consumado. Teria passado ali não só algumas horas, teria passado dias, anos, eu posso falar, estaria até hoje na cruz, irmãos, esperando a morte, porque a morte nunca vai vencer o nosso Jesus. A morte não tem força para vencer o nosso Jesus. Sabe por que não? Porque diz a Bíblia que quem gerou a morte foi o pecado, e Jesus não pecou, a morte não tem poder sobre ele. Aleluias, a morte não tem poder sobre aquele que não peca. E o meu Jesus, ele é santo, ele é santo, ele é santo e ele é santo. Aleluia. Chega agora Elias, irmãos, mas Deus já tinha dado a ordem à viúva. E a viúva agora olha para aquele homem, e aquele homem fala assim, mulher, me dê um copo de água. E ela saiu e foi pegar o copo de água. Agora calma lá. Antes que ela buscasse o copo, ele chama ela de novo. Se vocês forem ler, ela não tinha traga água. Mulher, traga também para mim um bolo. Um pequeno bolo. Agora preste atenção, irmãos. Deus é maravilhoso. Tinha água na terra, irmãos? Ela devia ter um pouquinho ainda. Não estava chovendo.
Mas na casa daquela mulher ainda tinha um pouquinho de água. Naquela mulher ainda tinha água para sustentar ela, o filho e ainda o profeta. Porque Deus, se não fosse Deus, não teria mandado. Tá? Irmãos, talvez você não está vendo nada, mas na sua despensa ainda tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de água e ainda tem um pouquinho de azeite. Então, irmãos, olha bem, ao invés de questionar, glorifica a Deus, aleluia, porque no você glorificar, você não vai ver faltar na sua despensa, aleluia, não vai acabar, irmãos, não se preocupa que não vai acabar. Quando agora ele olha para aquela mulher e fala, mulher, traga para mim, ela fala, ó Senhor, Senhor, ela, irmãos, ela não falou que não ia fazer. Olha bem que coisa maravilhosa. Aqui tem um mistério nisso aqui tremendo. Ela não questionou ele. Talvez se fosse eu falava assim, profeta, peraí. O senhor ao invés de trazer para mim, o senhor está querendo pegar o meu último bocadinho que eu tenho aqui, rapaz, eu sou viúva. Você tinha que estar me sustentando, você quer que eu te sustente? Vai trabalhar, rapaz. Dá um jeito. Irmãos, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque aquela mulher também, ela tinha o céu aberto na sua casa. Aquela mulher também, ela tinha o céu aberto no seu lar. Aquela mulher também, ela tinha o céu aberto no seu altar. Aleluia. Aquela mulher também, ela ouvia a voz de Deus, irmãos. Porque Deus já tinha dado ordem para ela que chegaria ali um profeta e era para ela sustentar aquele homem. Só que ela vira para ele e fala assim, olha, o que eu tenho, a tua serva, aleluia. Ela reconheceu ele como profeta, irmãos. Quando aquela mulher fala assim, a tua serva, ela estava reconhecendo o poderio daquele homem, ela estava reconhecendo Deus na vida daquele homem. Ela sabia que aquele homem era profeta, ela sabia que aquele homem era escolhido de Deus, ela sabia que ela não estava desamparada, ela entendeu que Deus estava no negócio e Deus ia sustentar eles. Agora presta atenção, era necessário ela revelar para aquele servo, para aquele homem o que ela tinha. E ela simplesmente abre o coração para ele e fala, olha, a tua serva não tem senão um bocado de farinha, aleluia, e um pouquinho de azeite na botija, aleluia. Irmãos, preste atenção aqui, tem algo lindo, maravilhoso. O profeta, irmãos, se ele não cresce no Deus que vive para todo sempre, se ele não cresce no Deus de Jacó, Isaac, aleluias, e de Abraão, irmãos, ele teria falado, mulher, pode fazer para você, não preocupa comigo. Mas não, irmão, sabe o que ele fala? Olha bem o que ele fala, mulher, vai então e faça primeiro para mim, faça assim conforme a tua palavra, você vai fazer, faça. No entanto, ela olha, Senhor, aqui ainda nas minhas mãos tem 2 gravetos, 2 cavacos. Ela já ia preparar o fogo, irmãos. Ela já ia preparar o fogo. Irmãos, aqui eu vejo alguns elementos lindos, maravilhosos. Não vamos entrar. Eu vejo aqui, irmãos, a farinha simboliza o alimento. Eu vejo aqui o azeite, simboliza o Espírito Santo de Deus na vida daquela mulher. Agora também eu vejo o fogo do Espírito, eu vejo ali o fogo, aleluia. Irmãos, preste atenção, onde tem farinha, tem azeite, tem fogo, irmãos, aleluia, não tem inferno que pode, aleluia. Agora preste atenção, irmãos, olha, nós vimos aqui o alimento, a farinha, nós vimos o azeite, o Espírito Santo, nós vemos o fogo, aleluia. Mas agora tem algo aqui, irmão, sabe o que é? Nós ouvimos aqui de manhã que do trono de Deus nasce um rio de águas cristalinas, aleluia. E ali tinha água, a palavra estava ali, a verdade estava ali, o verbo estava presente na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela estava falando com ele, profeta, não se preocupe, porque Deus está presente na minha vida. Aleluia. Irmãos, é confiança. E diz a Bíblia que aquela mulher agora ela vai. Irmãos, se fosse eu, irmãos, eu acho que eu não ia fazer o bolinho para que cara, não. Eu não ia, não. Sabe por quê? Às vezes eu sou muito incrédulo. Às vezes, irmãos, tudo eu questiono. Às vezes é tão difícil, irmãos. Como é difícil de Deus me agradar. Irmãos, por que nós somos assim? Deus fala, vai, eu falo, Senhor, mas o que vai acontecer lá na frente? Irmãos, Deus não está te perguntando para você questionar o que vai acontecer lá na frente. Deus está falando, não se preocupe, vai. Então, ei, marcha. Não se preocupe com os obstáculos, marcha. Não se preocupe com os espinhos, marcha. Deus não falou, Jesus não falou que nessa terra nós teríamos só bonança, não, pastor? Não. Ele falou que nós teríamos aflições. Não sabe o que é aflição?
Eu tenho certeza que você sabe que nós passamos ela todo dia. Todo dia, irmãos, nós passamos aflições. Se tiver alguém aqui que não passa, eu gostaria que você levantasse, eu vou te dar um abraço. Talvez passe dessa unção para mim. Mas eu não conheço, irmãos. Sabe por quê? Mas eu louvo a Deus, irmão. Irmão, Jesus, ele passou aflição. Jesus, ele passou. Só que ele venceu. Ele venceu. E por isso, irmãos, eu e você também, irmãos, nós vamos passar essas aflições na nossa vida. E eu louvo a Deus que nós também venceremos. Aleluia. Irmãos, nós venceremos. Nós venceremos. Irmãos, lá no Apocalipse, nas cartas, vocês vão ver no finalzinho. Eu falei aqui há uns dias. Tem uma palavra assim, e ao que vencer. Aí na segunda carta, e ao que vencer. Na terceira carta, ao que vencer. Na quarta carta, ao que vencer. Na sexta, na sétima, ao que vencer eu dar-te-ei. Ei, você quer algo da parte de Deus lá no céu? Nós temos que vencer. Nós precisamos de vencer. E para vencer, irmãos, nós temos que encarar os obstáculos da vida, do dia a dia. Só que uma coisa é o seguinte, irmãos. Uma coisa é o mundo lá fora que não tem Deus do lado dele. Outra coisa é nós, o crente, eu e você, que sabemos que o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Ei, nós vamos vencer, meu filho. Nós vamos vencer, não se preocupe. Nós vamos vencer. Jesus está na causa, nós vamos vencer. Pode estar difícil, mas nós vamos vencer. O mundo pode falar que não vai, mas nós vamos vencer. O inimigo pode ter falado que não vai dar certo, mas nós vamos vencer. Ei, nós vamos vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Existe um segredo para mim e para você, para nós sermos vencedores. E é o que esse homem entendeu, o que esta mulher entendeu, o que o filho dessa mulher entendeu. Preste atenção, nem o filho questionou. Eu vejo, irmãos, que uma casa onde Jesus está presente, ninguém questiona. Quando um pai fala assim, filhos, esposa, nós precisamos de fazer tal coisa, a mulher entende, o filho entende, não questiona e fala, pai, se Deus está na tua vida, faça, que nós assinamos embaixo. Irmãos, preste atenção, quando essa mulher, ela vai agora e prepara, ela prepara, e aqui está a vitória dessa mulher. Irmãos, essa mulher teve algo, irmãos, que se chama fé. Essa mulher, ela creu, ela acreditou. A esperança dessa mulher não estava naquela farinha. A esperança daquela mulher não estava só no azeite. A esperança daquela mulher não estava no copo de água, não estava nos gravetos, nos cavacos que ela estava na mão, mas a esperança dessa mulher estava no Deus dos exércitos. Aleluias, o leão da tribo de Judá, o leão do exército, aleluias. A fé dessa mulher estava voltada ao céu. Como eu falei, essa mulher tinha um altar em casa. Deus já havia falado com ela, e o profeta entendeu, o profeta viu o mistério ali, e o profeta fala com ela, preste atenção, o profeta não falou de novo do que ele achou, mas o que Deus já tinha falado com ele. Olha, pode falar com essa mulher, que se ela te sustentar, não vai faltar mais farinha, não vai faltar mais azeite, a água não vai encerrar aqui, não se preocupe, porque eu vou cuidar de vós, eu vou cuidar de vocês, é eu que cuido da sua casa, é eu que cuido da sua casa, é eu que cuido da sua família. Vocês ainda não entenderam, irmãos, nós muitas das vezes não entendemos. Quem cuida da minha casa é o Senhor, quem cuida da sua casa é o Senhor, quem cuida da sua saúde é o Senhor, quem cuida até das suas roupas é o Senhor. Oh! Estou acabando, irmãos. Estou acabando. Versículo 16. Aleluia. Irmãos, Deus está falando com muitos aqui esta noite. Tá? Deixa de lado essas aflições. Não anda mais aflito. Não se preocupe com amanhã. Do amanhã cuido eu, diz o Senhor para você. Preste atenção, irmãos. Talvez na sua casa você não está vendo mais solução. Talvez só tenha um bocadinho de cada coisa lá. Não se preocupe. Faz o bolo. Talvez você está achando que vai ser a última refeição e você vai morrer. Aquela mulher achou que era a última refeição dela. Olha bem o que ela falou, irmãos. Aquela mulher, Deus tinha mandado vida e ela estava esperando a morte.
Ela falou: Senhor, meu servo, eu só tenho um bocadinho aqui, vou preparar um pãozinho e depois disso eu vou. Vocês lembram que eu falei que ela tinha fé, irmãos? Mas a fé dela estava, desfalecendo, justamente. Aquela mulher estava desfalecendo na fé. Sabe por quê, irmãos? Que muitas das vezes, por mais que nós tenhamos fé, muitas das vezes quando o resultado, quando tudo que está ao nosso lado está pendendo ao pior, está negativo ao nosso lado, irmãos, nós não conseguimos ver além, nós não conseguimos ver além das paredes, mas Deus já tinha mandado a providência. Irmãos, preste atenção, quando eu vejo essa história, eu vejo que Deus aqui teve dois propósitos: um, da viúva sustentar o profeta; dois, do profeta sustentar a viúva. Aleluia, irmãos, um homem de Deus na sua casa pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar o alimento. Aleluia, irmãos, quando o homem de Deus está na sua casa, irmãos, não vai faltar alimento, não vai faltar sustento, não vai faltar água, não vai faltar fogo. Aleluia, pode ter certeza, irmãos. Por isso, irmãos, que nós precisamos de ter essa fé e não deixar nossa fé desfalecer. Agora preste atenção, versículo 16: da panela a farinha não acabou, e a botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta de Elias. Olha que coisa maravilhosa, a palavra não foi de Elias, a palavra foi de Deus. A palavra final não é do homem, pastor, a palavra final é de Deus. Aleluia. O homem pode falar: está acabado. Deus fala: é só o início. O homem fala assim: olha, está acabado, a sua enfermidade não tem cura. E Deus fala assim: você não sabe o que fala, esta enfermidade é só para o meu nome ser glorificado. Aleluia. Deus fala assim: a porta, o homem fala: a porta está fechada. Deus fala assim: essa porta não é minha, fechou, quem fechou foi eu. Não se preocupe, que eu tenho uma maior lá na frente que vai ser aberta. Aleluias, 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 irmãos, é Deus que sustenta. E diz a palavra de Deus, irmãos, que este homem saiu da casa dessa mulher agora novamente, para ir mais uma vez fazer o que Deus tinha lhe mandado, enviado a fazer. Ele foi de novo lá ao encontro novamente com Acabe. Sabe por quê? Porque já tinha acabado aquilo que ele foi fazer ali na casa daquela mulher. Irmãos, eu louvo a Deus que aquela mulher teve fé de fazer o pãozinho e dar ao profeta. E o profeta também, ele creu na palavra de Deus, ele também teve fé. Ele não deixou a fé dele desfalecer. E ele foi e entendeu: pode fazer para mim primeiro, que de acordo com a palavra do meu Deus não vai faltar, porque ele falou que ele ia me sustentar. Irmãos, Deus manda falar conosco aqui esta noite: ele não vai deixar faltar nada na sua casa, na sua família, com seus filhos. É Ele que sustenta e é Ele que te guarda, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, preste atenção, já vou estar voltando a quem de direito o microfone, mas eu gostaria de fazer um convite a você que não tem certeza da sua salvação. Preste atenção, diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, preste atenção, nós não podemos agradar a dois senhores: ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a Baal. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado ao mundo. Ou eu agrado a Deus, ou eu desagrado a Deus. Irmãos, eu gostaria de convidar você esta noite, que entrou aqui esta noite neste templo e não tem certeza. Você preste atenção, você talvez pense assim: mas eu já orei tanto, eu já preguei tanto, eu já li tanto, eu já falei tanto do amor de Deus. Irmãos, preste atenção, infelizmente isso não vai te levar para o céu. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, no último dia, o seu nome não vai ser ditado, não vai ser falado, não vai ser explanado ali. E eu te convido essa noite ainda, hoje é noite de salvação para a sua vida. Ei, escapa-te com a tua alma, escapa-te com a tua alma. Irmãos, talvez você está pensando: eu preciso de trabalhar mais um pouquinho, eu preciso de sustentar, eu preciso de construir minha casa, eu preciso de ter um compromisso com a minha família. E o compromisso maior é com Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que você vai ver que todas as coisas, quando a Bíblia fala e as demais coisas, está falando de tudo. Tudo, você não se preocupa, que Ele vai trazer e vai preparar para você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Rogo oração pela minha família,
pela minha esposa, pelos meus filhos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Irmãos,